Psyllium emagrece, mito ou verdade? O psyllium é uma fibra solúvel derivado de uma planta chamada Plantago ovata. E ele é bem conhecido pelo benefício em relação à saúde intestinal. É uma fibra prebiótica, então alimenta as bactérias boas que vivem ali no intestino. E além disso, é uma fibra solúvel que ajuda também na função intestinal em relação às evacuações, formação de bolo fecal e aumento de frequência de evacuação para quem tem constipação. Mas e essa relação do psyllium com o emagrecimento, que muitas pessoas falam por aí? Será que isso é verdade? Como que funciona o psyllium dentro do nosso sistema gastrointestinal? Ele é uma fibra solúvel, ou seja, ele retém água, ele puxa água, por isso é importante que quando você faz o consumo do psyllium, você beba bastante água na quantidade adequada, para que isso aconteça. Então, dentro do nosso, desde que chega no estômago e passa pelo intestino, ele forma um gel por conta dessa absorção de água. E a formação desse gel faz com que você fique mais tempo com a sensação de saciedade. E isso é uma forma de ajudar no emagrecimento, porque se eu não tenho muita fome, eu não vou procurar comida muitas vezes ao dia, eu vou conseguir ficar mais tempo sem me alimentar. Se eu como menos, eu diminuo a minha ingestão calórica e assim eu consigo emagrecer com um pouco mais de facilidade. Existe um outro fator também que acaba ajudando nessa questão do emagrecimento quando você consome psyllium. O psyllium é uma fibra que ajuda no controle glicêmico. O que é o nível glicêmico? Os níveis de açúcar no sangue. O que isso tem a ver com o emagrecimento, né? Além de ajudar nessa questão de diminuir a glicemia. Quando esses níveis de açúcares estão altos no sangue, existe um hormônio que tem um papel de fazer a retirada desse açúcar do sangue, que é a insulina. E se esses níveis de açúcar, né, ficam ali subindo frequentemente no sangue, essa insulina vai ser disparada constantemente. A insulina é um hormônio anabólico, é um hormônio que a gente precisa ter, ela precisa funcionar, sem insulina a gente não vive, mas o excesso de produção de insulina para tirar esse açúcar do sangue acaba influenciando e aumentando o processo de produção de gordura. Então, como o psyllium é uma fibra que ajuda a reduzir o nível glicêmico, consequentemente essa insulina vai baixar, eu passo a produzir menos gordura, porque quando a insulina está alta, a produção de gordura também está alta. Então essa é mais uma forma pelo qual o psyllium pode ajudar na questão do emagrecimento. Tem uma outra questão muito importante do psyllium relacionado ao emagrecimento. Muitas pessoas falam por aí, não sei se você já ouviu falar, que o psyllium é um Ozempic natural. Porque o Ozempic, ele é um análogo do GLP-1. O GLP-1 é um hormônio relacionado à saciedade e também faz esse controle de nível glicêmico. Tanto é que é um medicamento que foi feito inicialmente para isso. Mas ele também tem esse efeito de saciedade, porque ele age de forma parecida a esse hormônio chamado GLP-1 que a gente produz no intestino. E isso, mais uma vez, ajuda nessa questão da saciedade. Então, não só a formação daquele gel, que vai ter esse efeito de ter essa sensação de saciedade, mas também por ter mais produção de GLP-1, que está muito relacionado com saciedade. Então, resumo da história, o psyllium sim é uma fibra que pode te ajudar no emagrecimento. Isso não é um mito, mas é importante lembrar que o psyllium ele não vai fazer isso sozinho. Isso precisa estar associada, isso é uma das estratégias, na verdade, que vai estar associada ali ao seu processo de emagrecimento. Então, isso precisa estar aliado a uma alimentação equilibrada e um bom estilo de vida. Na verdade, ele vai ser um facilitador dentro desse processo. Como eu falei, quando a pessoa não sente fome o tempo todo, é muito mais fácil levar esse processo de emagrecimento. Você vai precisar restringir o seu consumo calórico e isso vai ficar difícil quando você sente fome o tempo todo. Então, se você consegue associar alimentação, atividade física, o psyllium vai vir como um potencializador no seu emagrecimento, tornando esse processo muito mais fácil. Já deu para entender que o psyllium é uma fibra que pode te ajudar muito, não só no processo de emagrecimento, mas na saúde de uma forma geral, sendo também importante para a sua função intestinal. Mas vale ressaltar que antes de você fazer o uso de qualquer suplementação, é importante que você procure a orientação de um profissional.